Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, as leituras falam para a gente que nós devemos ouvir com atenção o que Jesus nos ensina, né? O que Jesus nos ensina, né, no Evangelho. Quem se exalta será humilhado e quem serve com humildade será engrandecido. Então, que nós possamos celebrar com amor e fé. Então, a primeira leitura de hoje está em Ezequiel, capítulo 43, versículo 1 a 7. Ezequiel, capítulo 43, versículo 1 a 7. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus, do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os meus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Então, essa primeira leitura fala pra gente, né, sobre a glória, sobre justamente, né, a restauração, né, a restauração do templo, a glória do Senhor. E aqui Deus, através do profeta Ezequiel, fala o seguinte, né? A glória do Senhor entrou no templo. Então, a glória do Senhor entrou no templo pela porta que dá para a nascente. Então, o Espírito raptou-me e me levou para dentro do pátio interno e vi que o templo ficou cheio da glória do Senhor. Então, que nós possamos sempre louvar e glorificar a Deus, né? Que a gente sempre possa colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, porque Ele sempre faz tudo por nós. Ele nos ajuda a superar as dificuldades, os obstáculos, como eu sempre falo aqui, que a gente realmente possa sempre louvá-lo e glorificá-lo pelas maravilhas que Ele faz por nós. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12. Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, no Evangelho hoje, a autoridade dos mestres da lei e dos fariseus no tocante à interpretação da lei de Moisés é reconhecida pelo Senhor, que recomenda a observância do que eles ensinavam, mas não a imitação do que faziam. Embora conhecedores das Escrituras, não a praticavam na verdade.
havia um abismo entre o que ensinavam e o que realizavam. Então, toda a sua prática tinha em vista a exaltação em si mesmos, né? A exaltação deles mesmos, desejosos de alcançar a aprovação aos olhos de todos, né? Aos olhos de todos, eram marcados pela hipocrisia. Jesus, então, alerta que essa não deve ser a atitude dos seus discípulos. Ao contrário dos fariseus, o discípulo de Jesus sabe que somente o Senhor é o mestre e o guia. Mais ainda, a característica principal do discípulo é a capacidade de servir com humildade. Então, que nós realmente possamos, né, sempre servir a Deus e servir também aos nossos irmãos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui sábado, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.